Boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, estarmos reunidos para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? E eu já adianto para você que Deus tem coisas especiais para a sua vida nessa noite. Você está aqui, na verdade, não é uma obra do acaso, ou não é porque você precisa cumprir uma agenda semanal de estar na igreja nos domingos, não. Deus te trouxe aqui porque Ele te ama, Ele tem algo novo para você. Cada culto é um passo que você avança. Cada culto você recebe algo novo. Eu sei que nem todas as vezes você vai sentir aquilo que você recebe, mas diante da semana, diante das situações, diante das circunstâncias, talvez até mesmo diante de algumas provações, você começa a receber e agir de uma forma que você não esperava, de uma forma inesperada. Sabe por quê? Porque você esteve no domingo no culto. Porque você esteve na sexta-feira no culto. Quanto mais dias você estiver na presença do Pai, e quando eu digo na presença do Pai, estou falando no culto. Você está na presença do Pai a todo momento, amém? Mas quanto mais você se doar para isso, mais você crescerá na presença de Deus. Amém? Eu não sou muito bom nisso, mas olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: identidade. Glória a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele de novo: identidade. Deus é bom. Hoje nós vamos falar um pouco sobre identidade, amém? Um ser humano, a palavra de Deus diz que, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o Senhor, quando Ele vai nos criar, Ele não faz um projeto para que esse projeto não seja funcional. Até mesmo antes de você entender aquilo que o Senhor quer falar na sua vida, eu preciso te adiantar e falar para você que você não é obra do acaso. A palavra de Deus diz assim, que antes mesmo de você nascer ou pensar em nascer, Ele já te amava. Quando nós olhamos para a magnitude do tamanho de Deus, nós vemos um Deus perfeito, um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo que faz, Ele faz de uma forma perfeita. E no projeto seu, na verdade, Ele não fez diferente. O que faz, às vezes, nós temos limitações, temos debilidades, é consequência do pecado que veio através de Adão. Mas Deus, quando Ele cria o homem de uma forma perfeita, amém? Você precisa entender isso. Deus, quando Ele olha para nós, depois do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Ele não olha para você enxergando os seus defeitos. Ele não olha você com um olhar de reprovação. Aquele irmão ofendeu o outro, então... Não. Deus, quando Ele olha para nós, Deus enxerga o próprio sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Nós sabemos que nós estamos em um processo e que Deus está realizando uma obra em nossas vidas. Mas a vontade de Deus é que aquele projeto que Ele criou desde o início dos tempos, e quando eu começo a pensar na criação de Deus sobre as nossas vidas e no modo individual, eu creio que Deus Ele pensou em cada um de nós de uma forma particular, de uma forma diferente. E Deus escreveu uma missão para que você viva aqui nessa terra. Deus Ele escreveu uma história para você. E de acordo com aquilo que Ele escreveu para que você viva nessa terra, Ele colocou uma identidade em você para que você viva isso. No dicionário, a palavra identidade significa conjunto de características que distinguem
uma pessoa das quais é possível individualizá-la. Sabe de uma coisa interessante? A identidade faz nós nos tornarmos únicos. E uma identidade, ela é caracterizada por qualidades, por personalidade, por características que Deus colocou dentro de você. Vocês estão muito sérios. Vocês estão me assustando. Eu começo a imaginar Deus criando a cada um de nós. Deus olhou para o Natanael e falou: isso aqui eu vou fazer assim, 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 assim. Deus olhou para o irmão Jefferson e falou: isso aqui, vou colocar uma porção de calma nele. Esse aqui, vou colocar uma porção de amor nele. Vou colocar uma inteligência nele diferenciada. E assim foi cada um de nós. Porque o irmão Jefferson tem uma missão que ele vai cumprir na terra, que ele vai precisar das características certas para que ele tenha uma função naquilo que ele foi chamado. E eu começo a observar a vida de algumas pessoas, e é incrível como essa pessoa, quando chega na presença de Deus, e de repente ela vai amadurecendo na fé, vai caminhando, vai crescendo e vai sendo usada por Deus e vai encontrando seu ministério, vai encontrando quem é em Cristo Jesus. As características que há nela começam a ser identificadas de acordo com aquilo que é para fazer. Um exemplo disso é o ministério infantil. Quando nós vemos as professoras, imagina colocar eu para cuidar das crianças. Mas quando nós olhamos para as professoras, nós vemos que mesmo antes delas estarem no ministério infantil, elas já tinham uma facilidade para se relacionar com crianças. Mas é porque elas simplesmente gostam de crianças? Não, é porque antes mesmo delas nascerem, o Senhor já colocou essa identidade dentro dela, que é a identidade do que elas vão ter que fazer aqui nessa terra. Antes de nós nos aprofundarmos mais nisso, eu preciso que você entenda que o Senhor te colocou nessa terra para que você cumpra uma missão aqui. E que o Senhor não só te colocou nessa terra para cumprir uma missão, como Ele será encarregado de fazer com que a sua identidade seja evidencializada, que essa identidade comece a transparecer em você, para que você tenha eficiência naquilo que você foi chamado para fazer. Eu tive uma ideia do que é a nossa identidade no Espírito, do que nós somos chamados para fazer no Senhor, antes da minha filha nascer. Eu lembro bem um dia que, depois de 8 a 9 anos de casados, eu olhei para minha esposa, olhou para mim e falou: eu acho que está na hora de nós termos um filho. E como eu aprendi há muito tempo, tudo aquilo que nós fomos fazer antes de colocar nas mãos do Senhor, eu dobrei os meus joelhos, eu conversei com ela, eu subi no quarto, até mesmo sem ela saber, eu dobrei meus joelhos, eu falei: ô Pai, estamos sentindo que é hora de termos uma criança. E eu queria uma filha, e fui falando as características. E sabe o que é interessante? Que a Karen, quando nasceu, ela teve sim algumas características que eu pedi. Mas eu lembro-me de um dia, à noite, e a Karen veio muito agitada, desde muito pequenininha. Acho que vocês veem por aí, ela pula que nem pipoca. E um dia à noite a Karen começou a chorar de uma forma desesperada. E não tinha santo que fazia ela parar de chorar. Pais, marinheiros de primeira viagem, você nunca sentiu o que é um desespero quando você vê um filho chorando desesperadamente. Você pode ter passado muitas coisas na sua vida. Mas eu acho que a definição de desespero é quando você vê um filho chorando desesperadamente e você não sabe o que está acontecendo. Você pega a criança, você vira de ponta cabeça, joga para cima, faz de tudo, coloca dentro da geladeira, tira, coloca dentro do forno e não resolve. E ela chorava desesperadamente. E aquilo foi acabando com o meu emocional de uma forma tão grande, foi minando as minhas energias. E ela chorou mais ou menos por 40 minutos sem parar. Gente, um ser
pequenininho, de 50 centímetros, chorar por 50 minutos, desesperadamente, sem parar, da onde vem tanta força? Chegou um momento que simplesmente tiramos a roupa dela. Na hora parou de chorar. Falei, não é possível, ela está usando com a nossa cara. Aí eu fui tomar um banho. E fui tomar um banho, sinceramente, brabo com Deus. Falei, pai, uma das coisas que eu mais te pedi é que a minha filha viesse calma. Porque eu já sou agitado. E eu te pedi tanto para que a minha filha fosse calma. Na hora o Espírito Santo falou no meu coração. Ela é assim porque aquilo que eu vou usar ela para fazer nessa terra, ela precisa ser assim. Tem coisas que não é você que determina, mas eu. Sabe de uma coisa? Tem defeitos que você chama de defeito porque você ainda não entendeu porque você foi chamado. Porque tudo aquilo na sua personalidade que talvez você ache que é ruim, na verdade foi uma característica que Deus colocou dentro de você para te usar nessa terra. E aí, em nome de Jesus, eu libero uma palavra profética sobre a sua vida, que por esses dias você começará a ter a revelação daquilo que você nasceu para fazer, daquilo que você foi chamado, e você começará a olhar para você não mais com um olhar de reprovação. Porque sabe de uma coisa? Às vezes nós olhamos para características nossas e nós queremos recusar aquilo que o próprio Deus colocou dentro de nós. Eu mesmo, por muitas vezes, eu tentei não ser agitado. Tentei ser calmo, tentei ser tranquilo. Mas eu entendi que, na verdade, foi coisas que o Senhor colocou dentro de mim para que eu realize aquilo que Ele quer que eu realize nessa terra. Quando nós chegamos na igreja, eu comecei a observar muito a vida do pastor e eu percebi que ele ia para lá, ele ia para cá, uma dinâmica muito grande. E se ele fosse uma pessoa, talvez, que não fosse assim, Deus não teria usado para ele fazer o que ele fez até hoje. Mas eu vejo em nome de Jesus, pessoas a partir de hoje, tendo uma consciência de quem são em Cristo Jesus. Pessoas entendendo para aquilo que foram chamadas nessa terra, e não só entendendo para aquilo que foram chamadas nessa terra, mas aceitando aquilo que o Senhor colocou na vida delas. Eu vejo pessoas em nome de Jesus, começando a florescer através dela dons espirituais, o chamado ministerial, para que elas comecem a ter uma eficiência no reino de Deus. O nível que o Senhor nos colocou, aonde o Senhor colocou essa igreja, nós precisamos amadurecer. Eu falo no sentido de maturidade, não que estamos imaturos, não. Mas Deus só colocará coisas maiores em nossas mãos quando nós tivermos a maturidade suficiente para administrarmos essas coisas grandes. Isso é um problema porque às vezes nós entramos em crises desnecessárias. Porque nós recusamos o molde de Deus para acertar o nosso próprio molde. Nós recusamos aquilo que Deus tem para nós, para ficarmos com as coisas que nós colocamos em nossas mentes. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, você se desapegará das suas características. Eu estou vendo pelos olhos da fé pessoas avançando de uma forma sobrenatural. Pessoas encontrando a identidade em Cristo Jesus. Pessoas vencendo e começando a produzir frutos. Sabe de uma coisa, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Nós chegamos no tempo da estação, a estação certa. Nós fomos plantados na videira. E a palavra de Deus diz que nós daremos os frutos no tempo certo. Eu quero falar para você que, na verdade, as árvores já estão florescidas. Antes de entrar no processo do fruto, a árvore ela começa a florescer. As flores significam que os frutos estão chegando. Eu estou olhando para pessoas, estou vendo elas floridas em nome de Jesus pelos olhos da fé. Comece a se preparar porque o Senhor começará a trazer frutos para você. Eu estou vendo pessoas tendo uma eficiência maior no reino de Deus. Desamarrou de novo. Daqui a pouco eu vou tirar ele aqui, você não assusta não. Vocês crescerão de uma forma sobrenatural porque é a vontade de Deus para a sua vida. Vocês desenvolverão de uma forma sobrenatural porque é isso que vocês foram chamados para fazer nessa terra. É muito interessante quando nós começamos a ver a formação, eu digo a formação do nosso próprio ministério. Como vai chegando pessoas com características diferentes, não é?
Chega um que sabe fazer uma coisa, chega um que sabe fazer outra, chega um que é apaixonado por uma coisa, outro que é apaixonado por outra, e quando você vê, se torna um grande exército capacitado para todas as áreas. Esse dia estávamos conversando e eu falei, olha que interessante como, na verdade, a igreja, ela inicia aos olhos naturais de uma forma pequena. Mas conforme vai passando o tempo e nós vamos vencendo as fases, o Senhor vai nos presenteando. E cada presente que o Senhor manda é uma pessoa que tem uma característica diferente, para que ela seja usada naquela determinada área. Eu olho pelos olhos da fé o nosso ministério e o Senhor já tem formado pessoas capacitadas para que nós possamos realizar a obra de Deus em todos os sentidos. Glorifica ao Senhor. Como foi liberado palavras aqui há muito tempo, e nós temos liberado todas as vezes, todos os cultos, o Senhor nos dará a capacidade para nós entrarmos em todo tipo de sociedade. O Evangelho de Cristo, Deus amou todos. Deus não faz acepções de pessoas. E a vontade de Deus é que ninguém pereça, mas que todos venham se salvar. E quando a Bíblia diz todos, são todos. Então nós precisamos alcançar todos, nós precisamos chegar em todos. O Evangelho precisa ser semeado em todos os lugares. Uma coisa interessante que a parábola do semeador, a semente caiu em pedras. Mas foi semeada até mesmo nas pedras. Não produziu o fruto porque não quis, mas foi semeado. E assim será essa igreja. Nós entraremos em todos os lugares. O Senhor nos usará para nos levar para lugares que você nunca imaginou que você chegaria. Em nome de Jesus eu olho pessoas sendo enviadas para lugares que nunca imaginaram que iriam chegar. Mas o Senhor colocou características, colocou uma identidade dentro de você, para que você chegue nesse lugar com uma objetividade e lá você seja bem sucedido. Glorifica o Senhor. Eu preciso amarrar meu sapato, senão eu vou cair aqui. Você vai dar risada de mim. Oh, glória. Não vai mais desamarrar não, em nome de Jesus. Se desamarrar eu vou tirar. Aí você vai aguentar aí o cheiro, hein? Abra sua Bíblia. Em João, capítulo 21, versículo 15. Para que a gente possa ilustrar melhor, eu quero trazer uma história para você. João, capítulo 21, versículo 15. Glorifica ao Senhor. Eu sinto pelos olhos da fé que o Senhor derramará dons espirituais nessa noite sobre pessoas que estão aqui. Pessoas que não oram em outras línguas, não são batizadas no Espírito Santo, você receberá o dom do Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus, comece a aumentar a expectativa que está dentro de você sobre essa noite, porque Deus ele pode hoje mudar a tua vida totalmente. Versículo 15 diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente? Mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide de meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhes ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Uma das histórias mais curiosas da Bíblia é a história de Pedro. Pedro era um dos 12 discípulos que caminhou com Jesus. E Pedro é conhecido pela sua identidade um pouco diferente. Às vezes eu fico tentando imaginar nos nossos dias como que Pedro era, e eu imagino uma pessoa agitada, uma pessoa impulsiva e uma pessoa muito nervosa, por sinal.
Mas Pedro foi chamado e foi escolhido por Jesus. E é interessante que as características de Pedro, que durante muito tempo foram problemas, causaram situações, depois que ele realmente recebe a revelação de quem Jesus é, depois que ele é chamado novamente por Cristo, tornam-se em qualidades. Pedro era um dos 3 mais próximos de Jesus. Eu fico imaginando sua profissão pescador. Naquela época, eu creio que não era como hoje, que você inicia uma profissão, não deu certo, você vai para outra, não deu certo, você vai para outra. Geralmente, a tradição da época era assim: o pai era carpinteiro, o filho aprenderia a mesma profissão. Imagino eu que talvez pai de Pedro, pescador, Pedro se tornou também um pescador, porque seus irmãos também eram pescadores. Eu fico imaginando Pedro, um homem talvez um pouco rústico, vivia a maior parte do seu tempo em alto mar, pescando. Era o que ele sabia fazer, era a sua especialidade. Mas uma das coisas que atrapalhava Pedro era a sua impulsividade. E nós vemos que Jesus, quando vai ser preso, Pedro, ele atinge com sua espada um dos soldados e pega na orelha e arranca a orelha. Mas na verdade é porque o soldado se desviou. Pedro, ele não foi com o objetivo de arrancar a orelha, mas foi para matar. E logo após isso, Jesus é preso. E por 3 vezes, Pedro nega Jesus. Também por sinal de sua impulsividade. Mas é interessante algo que Pedro, ele volta a fazer a única coisa que ele sabia fazer, que era pescar. E uma coisa muito linda é que Jesus não abre mão de ninguém. Às vezes é as setas que vem na cabeça de pessoas. E setas que dizem: eu acho que para mim não tem mais jeito. Acho que depois dessa Deus não tem mais nada na minha vida. Eu estou aqui como filho de Deus, como profeta do Senhor, para falar que Deus, ele não desiste de você. Que se Deus, ele te escolheu, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Depende simplesmente de você querer cumprir aquilo que você nasceu para cumprir ou não. Depende de você perder mais tempo ou não. É interessante que quando Jesus chama Pedro, Pedro estava pescando e não pegava nada, a noite inteira não conseguiu pegar nada. Aí chega Jesus e fala: jogue a rede do outro lado. Ele joga e aquela rede veio cheia de peixes. No entanto, que ele precisa chamar a ajuda de pessoas, pescadores, para conseguir trazer todos aqueles peixes. Jesus chega e se dobra aos pés. Jesus fala: você saia de perto de mim, porque você não pode ficar perto de mim, porque eu sou pecador. E Jesus chama Pedro da seguinte forma: Pedro, eu quero fazer de você pescadores de almas agora. O processo que ele passou, talvez desde pequenininho, aprendendo a pescar. As características e habilidades que ele aprendeu na pescaria, no sentido figurado, agora ele usaria para salvar a vida de pessoas. E pela segunda vez, Pedro, depois de ter negado a Cristo, Jesus ressuscita. E mais uma vez Pedro pescando. O interessante é que o versículo anterior diz assim, que Pedro estava em alto mar, a poucos metros da praia. E quando ele vê Jesus, e novamente aquela noite não pescaram nada. E novamente Jesus chega e fala: joga a rede do outro lado. E sabe o que a palavra de Deus diz?
que Pedro tinha abandonado a sua capa. E imediatamente, quando ele vê Jesus, ele coloca a sua capa. Interessante que os versículos anteriores dizem assim que Jesus estava ali esperando com pão e peixe assado. E eles começam a descer. E ninguém teve coragem de perguntar se realmente era Jesus, porque eles sabiam que era o mestre que estava ali. Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Por olhar naquele homem que estava lá, eles sabiam que era Cristo Jesus. Aí Jesus chama a Pedro: Pedro, vem aqui. Você me ama realmente? E por 3 vezes pergunta. Interessante que a impulsividade de Pedro, ainda que estava nele, ele fica chateado com Jesus quando perguntou a 3ª vez. Já prova que Pedro não tinha também muita paciência. Mas sabe que eu acho extraordinário? E aqui nós já começamos a caminhar para o fim. Que Jesus sobe aos céus. Quem que foi o primeiro a pregar na igreja do Senhor? Foi Pedro. Na sua primeira ministração, mais de 3.000 almas se rendem a Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque agora ele era pescador de alma. Sabe por quê? Porque as características que o próprio Deus tinha colocado dentro dele, agora não trazia mais problemas, mas sim trazia resultados naquilo que ele foi chamado para fazer. Deus, ele te ama de uma forma tão grande, tão sobrenatural, que ele cuidou dos mínimos detalhes que está dentro de você para que você seja eficiente no reino dele. Para nós encerrarmos, como que Deus faz com que a nossa idade seja transparecida em nós? Porque talvez nesse momento que eu estou pregando, você está se perguntando, mas como que eu faço para que essa identidade comece a ter eficiência no reino de Deus? Primeiro ponto: quando a revelação de Deus vem sobre você. Glorifique ao Senhor. Quando você tem revelação de quem Cristo é, você começa a ter revelação de quem você é. E Pedro, uma vez estava com todos os discípulos de Jesus. E Jesus faz uma pergunta para eles. O que estão falando que eu sou lá fora? Quem eles estão falando que eu sou? E alguns responderam: eles estão falando que você é os profetas. E outro respondeu outra coisa. E ali foi a primeira vez da revelação que veio através de Pedro, que ele teve consciência de que Jesus era o Messias. E Pedro diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala: você é Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quando você tem dimensão de quem Cristo é, quando você conhece realmente a Cristo Jesus, Ele revela quem você é para você mesmo. A primeira forma da sua identidade em Cristo Jesus começar a ser evidente é você receber a revelação de um Cristo verdadeiro. A sua identidade não chegará enquanto você não conhecer Cristo realmente quem Ele é. A sua identidade não chegará enquanto você conhecer um Cristo religioso. A sua identidade não chegará quando você receber parcialmente a revelação, talvez, de um Cristo que está pendurado numa cruz. Não. A revelação de quem você é vai vir quando você entender realmente quem Cristo é. A consciência de que Cristo é o Messias, o Salvador prometido, e que Ele derramou até sua última gota de sangue na cruz do Calvário para que você fosse salvo através dele. Você só pode trabalhar quando você entende quem Ele é. Você é um representante de Deus nessa terra. Se você não entender o que você está representando, você logo não pode representar ou representará de uma forma errada ou mal, que é o que infelizmente tem acontecido em muitos lugares. O ministro mau do Evangelho é porque ele não teve ciência realmente de quem Jesus é. Porque quando você recebe a revelação de quem Cristo é, você logo tem o cuidado de transparecer da mesma forma com que você recebeu. Você quer passar para as pessoas aquilo que teve efeito em você, aquilo que mudou a sua vida. Segundo ponto, que é um ponto muito interessante. Uma das formas de nossa identidade ser transparecida é através de processo. Sabe de uma coisa muito interessante?
Tem pessoas que vão se conhecer totalmente em momentos de dificuldades. Eu vou usar um exemplo aqui, que é o exemplo que eu trabalho. Você sabe que um carro ele é bom quando você experimenta ele. Se a suspensão está bom, você descobre se a suspensão está boa ou não, quando você passa em ruas esburacadas. E a nossa vida é a mesma coisa. Você entende realmente, prova realmente a identidade em Cristo Jesus em momentos de batalha. Quando as circunstâncias batem na porta da tua casa e mesmo assim você não desiste. Quando situações difíceis vêm sobre você e você vence no nome de Jesus. As ferramentas que você usa para lutar, as ferramentas espirituais que você usa para lutar as batalhas, que determina se você realmente entendeu quem você é em Cristo Jesus ou não. Se as batalhas vir, você corresponder de uma forma carnal, já mostra que você ainda não entendeu quem você é em Cristo Jesus. Mas quando as batalhas vêm, você corresponde por fé, de uma forma sobrenatural em Cristo Jesus, e você coloca a sua confiança no Senhor, prova a identidade que você recebeu nele. Prova que você conhece quem você realmente é. E terceiro ponto, para nós encerrarmos. Uma das formas de transparecer a identidade nossa em Cristo Jesus é através da nossa maturidade. Como eu disse aqui no início, a nossa igreja está vencendo, nós estamos caminhando, nós estamos passando de fase. E cada fase que você passa, para a glória do Senhor Jesus, você se torna mais maduro. E quanto mais maduro, mais direito à herança do Senhor você tem, mais você consegue desfrutar daquilo que o Senhor te tem para te dar. A palavra de Deus em Gálatas, capítulo 4, diz algo muito interessante, é uma palavra que eu recebi e nunca mais eu abro mão dela. Que diz que o filho imaturo, embora seja dono de tudo, não se desfere de um escravo. Ele precisa de administradores para administrar sua própria riqueza. Mas conforme você vai crescendo, você vai entendendo quem você é em Cristo Jesus, você vai usando as ferramentas que Deus tem para te dar, a maturidade vem vindo. E quanto mais maturidade vem, novas ferramentas vêm junto com a maturidade, porque você vai aprendendo a desfrutar das ferramentas que o Senhor disponibilizou para você. Para nós encerrarmos. Eu quero que você entenda que você é muito valioso. O valor de algo é determinado pela autenticidade. Uma peça, quanto mais autêntica, mais valiosa ela é. Mas se uma peça for muito autêntica e também tiver muitos, já perde seu valor. Então, para algo ter muito valor, ela precisa ser autêntica e ser única. Por isso que Deus colocou características únicas dentro de você. Por isso que você é tão valioso. Eu estou olhando para pessoas que a partir de hoje, em nome de Jesus, começarão a receber uma unção nova. E essa unção trará uma eficiência no espírito que você caminhará e resolverá problemas de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, feche seus olhos por um minuto, comece a receber isso. Comece a adorá-lo nesse momento em nome de Jesus, comece a receber o poder de Deus na sua vida. Você não se permitirá perder mais tempo nessa terra. Sabe por quê? Porque você é muito valioso. Sabe por quê? Porque há ferramentas específicas dentro de você que o reino de Deus quer usar. Sabe por quê? Porque você foi chamado para uma boa obra nessa terra. E Deus ele tem pressa de usá-lo. Deus ele tem prazer de usar a sua vida. Mas sabe por que ele não começou a usar ainda? Porque às vezes ainda você não conseguiu entender quem você é no reino de Deus. Deus ele tem pressa a se revelar a você. E na verdade ele quer se revelar a você de uma forma eficiente. Mas você precisa entender quem você é nele. Você precisa entender para que você foi chamado. Se coloque em pé em nome de Jesus.